Achou que não ia ter a análise de poema da etapa 2 do Augusto dos Anjos? Achou errado, otário! Eu sempre quis fazer isso. Seres humanos, seres emenes, cabeças pensantes do meu Brasil varonil, vamos aqui analisar um poema e já resolver uma questão para a gente perceber como é que funciona a resolução, a cobrança, né, das análises do poema. Peguei aqui um poema do Augusto dos Anjos que não tem uma temática muito recorrente. Estou deixando assim meio de longe para vocês perceberem que é um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, rimas organizadas. Lembre-se de que Augusto dos Anjos ele mantém a regularidade dos poemas, ele faz um soneto clássico, o que muda nele é às vezes o tom prosaico e algumas palavras cientificamente rebuscadas e que ele traz um estranhamento em relação a isso. A temática aqui desse poema é uma temática um pouquinho diferente e como você deve resolver a questão, a gente primeiro vai fazer a leitura do poema e depois a gente vai assinalar as questões. A leitura e interpretação aqui, diga-se de passagem, ela se faz mais relevante, mais importante do que as características da poesia do Augusto dos Anjos. Então, vamos resolvê-la. Olha lá, começa, né? Com base no poema a seguir, na produção poética de Augusto dos Anjos, assinale o que for correto. Uma coisa interessante aqui que eu não tinha falado para vocês ainda. Vocês podem perceber que existe uma certa alternância de conteúdos, né? Augusto dos Anjos, simbolismo, realismo, romantismo, naturalismo e parnasianismo são os conteúdos que caem na etapa 2. Entretanto, não cai tudo. Então, o foco está principalmente nas obras literárias, né? Eu e outras poesias do Augusto dos Anjos cai, esse aqui é um exemplo disso. O Memórias Póstumas de Brás Cubas também. Mas caiu em 2021, não vai cair em 2022. Não acredite nisso. Por exemplo, de 2019 para 2020, repetiu-se o simbolismo, Cruz e Souza. A gente tem a repetição do romantismo, mas de 2020 para 2021, em 2020 caiu Álvares de Azevedo, em 2021 caiu Gonçalves Dias. Em 2022 não vai cair Gonçalves Dias, vai cair Álvares de Azevedo? Talvez sim, talvez não. É importante estar preparado, principalmente para a leitura do poema e análise. Bom, tendo isso em vista, feito essa introdução, vamos aqui então fazer a leitura e a resolução da questão. Com base no poema a seguir e na produção poética de Augusto dos Anjos, assinale o que for correto. Lembrando, Augusto dos Anjos é uma miscelânea, uma mistura de conceitos e correntes que ocorreram no século XIX. Ele está no pré-modernismo exatamente por demonstrar essa transição entre realismo, naturalismo, simbolismo e parnasianismo e modernismo. Então, esses 4 do final do século XIX e o início do século XX, que é o pré-modernismo. Vamos a ele. Ricordanza della mia gioventù. Professor, eu não leio italiano, e agora? Faz assim com a mão e lê, que daí você vai traduzir. Dá para perceber já que é recordação da minha juventude, e o que tiver transparente assim, eles não vão colocar no vocabulário, porque você precisa também se atentar. A minha ama de leite, Guilhermina, furtava as moedas que o doutor me dava. De novo, né? Eu já falei no vídeo anterior que era da etapa 1, mas perceberam aqui o encadeamento? Ele começa a frase aqui e termina no segundo verso. Olha aqui o ponto final. Sempre que você estiver lendo um poema, numa prova ou em qualquer outro lugar, respeite a pontuação para você entender sobre o que o poema fala. Beleza, ele está falando da ama de leite dele, Guilhermina. Furtava as moedas que o doutor me dava. Sim, a mocinha, minha mãe, ralhava. Via naquilo a minha própria ruína. Gente, é raro você encontrar um poema do Augusto dos Anjos com uma linguagem tão objetiva e direta assim. E vocês vão perceber que isso diz respeito ao tema também. Minha ama, então, hipócrita, afetava susceptibilidades de menina. Não fora ela. E maldizia Sina, que ela absolutamente não furtava. Então, a ama, ele disse que pegava as moedas e a ama negava isso. Quando a gente tem um soneto, principalmente o soneto de Augusto dos Anjos e até o soneto do Augusto dos Anjos, a gente tem muito claro uma estrutura lógica,
que aqui a gente tem a apresentação da tese, a apresentação da ideia, e você vai pegar isso no Cruz e Souza, um Olavo Bilac, qualquer outro sonetista antes do século XX, isso vai estar muito claro. Em outros, um pouco menos, mas de forma geral, a estrutura da ideia do soneto é a mesma estrutura das estrofes, né? Tipo, você tem a apresentação da ideia, da tese, ela roubava, mas dizia que não. É isso aqui a ideia que a gente tem nas duas primeiras estrofes. Depois, vejo, entretanto, na terceira estrofe, ele vai fazer uma contraposição da ideia anterior. Entretanto. Há também uma possibilidade de ser um detalhamento das ideias anteriores, tá? Mas nesse caso, vai ser uma contraposição. Vejo, entretanto, agora em minha cama, que a mim somente cabe o furto feito. Tu só furtaste a moeda, o oiro que brilha. Falou, opa, o que ele colocou ali? Entretanto, então quer dizer que ele está contrariando. Não, ela não roubou, foi ele que roubou. Ué, mas ela pegava as moedas. Então, ó, tu só furtaste a moeda, o oiro que brilha. Furtaste a moeda só. Aqui ele faz uma inversão sintática, o que a gente chama de hiperbatô, ou inversão. Ah, professor, pode cobrar figura de linguagem? Pode. Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama, eu furtei mais, porque furtei o peito que dava leite para tua filha. Muito bem, contexto do final do século XIX, o que nós temos aqui retratado e o que vai ser cobrado nas nossas afirmativas. Vamos à leitura. Eu e Outras Poesias, a obra é indicada, já estava lá para você fazer a leitura. Vamos lá, vocabulário, oiro, ouro. Posso fazer um adendo aqui? O Fernando Pessoa, ele tem uma fala assim, a diferença de oiro e ouro é que o oiro brilha e ouro é opaco. Ou seja, a sonoridade das palavras é muito importante quando a gente pensa em poesia. Vamos a ela. O poema revela o posicionamento do eu lírico como consciente da intensa desigualdade social, que devido ao processo de formação da sociedade brasileira, serviu, e ainda serve, como base para a geração de privilégios e luxos de da elite econômica nacional. Cara, uma temática que ela não é recorrente no Augusto dos Anjos, mas ela acontece. Lembra, o Augusto dos Anjos, ele tem elementos do realismo, então ele vai trazer essa crítica social, sim, essa crítica social apresentada nas diferenças. Porque ele fala assim, putz, ela pegou moeda minha, mas que diferença isso fez para a minha vida? Nenhuma, né? Já eu estava explorando o âmago, o ser dela, a pessoa dela. Eu explorava o leite que ela devia dar para a filha dela, ela estava dando para mim esse leite. É isso que ele diz no final, na última estrofe. Por isso que ele diz, entretanto, né, ela só pegava moedas. Eu furtei a alma, o corpo, eu explorei ela. Olha, essa consciência cabreiríssima. Então, 01 correta. 02. O poema ressalta a noção de que o ato de furtar, mesmo em circunstâncias diversas, possui sempre um impacto muito similar. Esse aspecto se faz presente pela equiparação dos danos causados, tanto ao eu lírico quanto à filha da ama de leite. Se equiparam esses dois? Não, olha como é que não se equipara. Volta no poema, se você acha que equipara ainda. Ó. Veja, entretanto, que agora em minha cama, que em mim somente cabe o furto feito. Então, só eu que roubei. Você não roubou nada. Você estava pegando ali o seu salário e olha lá. Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama, eu furtei mais. Como é que se equipara se ele colocou que ele furtou mais? Entenderam? Muito bem. 02, incorreta. Ainda que neste poema o autor não aborde a temática da podridão da carne post-mortem, tão recorrente em sua obra, na opressiva relação de poder em que se inserem tanto a ama de leite e sua filha, quanto as pessoas que elas representam. Quem que elas representam? Os escravos, certo? Evidencia-se em sentido metafórico a podridão da estrutura social escravocrata que perdurou por séculos na sociedade brasileira. Cara, raramente a gente vê esse tema abordado dessa forma em Augusto dos Anjos, né? Porque a ideia de podridão é muito enfatizada, e eu, né, quando estou dando aula sobre Augusto dos Anjos, enfatizo muito isso porque é muito recorrente. O homem apodrece para o Augusto dos Anjos a um niilismo, uma descrença, um pessimismo em relação à vida, porque a nossa vida foi feita para virar carne podre. Entretanto, aqui ele não coloca só
a vida pessoal, ele também coloca a sociedade, o ser humano como um todo. E dá um soco na nossa cara. 04, corretíssima. 08, na segunda estrofe, a alternância de versos decassílabos e dodecassílabos, isso não acontece nos sonetos de Augusto dos Anjos. Não há alternância de versificação. Isso eu afirmo categoricamente. Não vi, bom, pelo menos talvez tenha algum poema que eu não tenha lido, mas você não tem irregularidade nos sonetos. Os versos são regulares, todos do mesmo tamanho. Então nunca vai ter dois tamanhos. Ah, no primeiro vai ter tanto. E aí aqui não precisa nem fazer escansão. Raramente eu falo para não fazer escansão. Essa é uma das vezes que a gente pode dizer. Quebra de qualquer padrão de regularidade dos versos do poema, atitude que demonstra aversão ao poeta às regras clássicas? Não. O poema do Augusto dos Anjos, ele é muito bem organizado, as rimas aqui, ó, germina, ruína, dava, ralhava, você tem A, B, B, A, afetava, menina, sina, furtava, ele repete a mesma estrutura. Às vezes ele inverte, né? Às vezes ele coloca, e como ele fez aqui, ó, tá vendo? Ele colocou letra B primeiro e depois A, mas ele mantém a mesma organização de rimas. A gente tem rimas opostas ou interpoladas. E depois, cama feito brilha, ama peito filha, C, D, E, C, D, E. As rimas estão todas organizadinhas, soneto clássico na estrutura do Augusto dos Anjos. O que muda aqui, que os parnasianos não aceitariam, digamos assim, porque os parnasianos são mais rígidos na regra da poesia clássica, é essa linguagem mais simples que ele utiliza. Aqui é uma linguagem tão simples que até hoje a gente lê numa tranquilidade esse poema, né? Tirando o oiro ali, que é um arcaísmo, a gente tem uma linguagem bastante simples. 08, então está incorreta. E 16, além da temática social, a ruptura com a estrutura formal clássica, ele rompeu com a estrutura clássica? Ele não rompe, é por isso que ele está no pré-modernismo e não no modernismo, certo? Porque se ele tivesse no modernismo, há um rompimento na primeira fase brutal. Ele é um rompimento tipo, chega, vai para lá, não quero mais. Já o pré-modernismo, o Augusto dos Anjos, ele mantém algumas ideias do final do século XIX e traz algumas ideias de renovação. Que ideia de renovação eu teria aqui, então, para essa alternativa ficar correta e ela está incorreta? A linguagem. Então, se fosse a linguagem prosaica, traz uma antecipação de uma característica utilizada pelo modernismo. Opa, beleza. Isso sim a gente encontra na poesia do Augusto dos Anjos. Mas o rompimento com a cultura clássica, o rompimento com a forma, com a estrutura, não. Então, seres humanos, está incorreta. Só vamos acabar de ler aqui, porque eu não gosto de ler só pela metade. Inclusive, nunca faça isso, tá? Além da temática social, a ruptura com a estrutura formal clássica está errado. Isso, tanto nesse quanto na maioria dos poemas, nossa, mais errado ainda, de Augusto dos Anjos, permite compreender o porquê, o motivo de a crítica literária caracterizar o poeta como o autor mais representativo do modernismo brasileiro. Mentira deslavada, tá falso, é fake news, não assinaram isso aqui. Então, curta o nosso canal, compartilhe e inscreva-se para você estar atento à língua portuguesa, leitura e interpretação textual. Somando aqui, só para falar, foi a afirmativa 1 correta e a 4 deu 0,5. Notou aqui que da etapa 2 a gente tem só 2 alternativas corretas? Então, fique esperto para você não sair assinalando loucamente em literatura, certo? E em língua portuguesa. Vai com calma, assinala 2, 3 ali, que são aquelas que você vai ter certeza de que você vai fazer uma excelente prova do Pazuem e estaremos aqui em breve. Tchau, tchau. Yeah!